estúdio. E o mesmo sentimento de choque presente em cada um de vocês nesse momento foi o sentimento que nos motivou a fazer esse trabalho. Atualmente, em nosso país, morre-se mais no trânsito do que de câncer. Esses são dados feitos com base no levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária para a revista Veja, que utilizou como referência os pedidos de indenização ao seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório dos veículos. Esse comparativo entre o câncer e o trânsito tem o objetivo de mostrar que, apesar do câncer ser uma doença destruidora, ela mata menos do que os acidentes no trânsito. Elucida também que as mortes nas vias são uma verdadeira doença, um vírus fatal que não escolhe cor, idade, classe social ou até mesmo sexo. Costuma-se apontar a precariedade nas estradas, a infraestrutura deficiente, a falta de ciclovias ou sinalizações como causas para as mortes nas vias. Há quem diga também que os carros produzidos no Brasil, que não se enquadram nos padrões dos carros europeus, são verdadeiras alternativas letais. É importante frisar que esses aspectos apenas aumentam os riscos, mas a principal causa para a morte das vias é que nós, brasileiros, não somos bons condutores e nem somos bons pedestres. Mas por quê? A resposta para esse questionamento é bastante simples, porque nós não fomos preparados para ser. Se fizermos uma pesquisa rápida com vocês aqui que compõem esse auditório esta noite, e eu perguntar se vocês se lembram de alguma aula diferenciada, em alguma atividade durante a fase escolar de vocês que visava a educação do trânsito, serão poucos que dirão que sim. Vou perguntar aos habilitados aqui essa noite se vocês se lembram de algo realmente relevante que aprenderam no Centro de Formação de Condutores, ou chamado CFC, também serão poucos os casos. Em contrapartida, se eu perguntar a cada um de vocês se vocês conhecem alguém ou alguma família que sofre com a morte de algum ente querido no trânsito, a diferença é esmagadora. Os principais atingidos pelas mortes das vias são os jovens, que é o foco do nosso presente instrumento de pesquisa. Novamente, com base nos dados feitos pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, 41% das 60.752 vítimas das mortes em 2012 tinham entre 18 e 34 anos. Isso equivale a aproximadamente 2 tragédias na Boate Kiss em Santa Maria por semana, e o dobro de número de médicos formados anualmente no nosso país. As campanhas promovidas pelo governo federal, que visam a conscientização do motorista, utilizando a imagem de crianças ou de artistas famosos, não são eficientes. É preciso treinar melhor o usuário e conscientizá-lo da importância do respeito às leis de trânsito. Na Austrália, por exemplo, que é um dos países que tem os melhores sistemas de habilitação do mundo, o australiano, para conseguir a sua habilitação, frequenta 120 horas de aulas práticas para conseguir. No Brasil, são menos de 30. Os australianos conseguem sua habilitação a partir dos 16 anos. Porém, até os 18, eles sofrem algumas restrições. Por exemplo, eles só podem conduzir de dia e acompanhado de um adulto no veículo. Além disso, não podem levar nenhum outro passageiro. Se eles forem flagrados bêbados de 18 aos 24 anos, eles perdem a habilitação e só conseguem outro depois de 1 ano. Na Austrália, há 6,14 de mortes para cada 100 mil habitantes. No Brasil, mais que o triplo. O estudo coordenado por Carlos Henrique Carvalho, do Instituto de Pesquisa Econômica, ou chamado IPEA, estipulou em 40 bilhões o número do prejuízo anual causado por acidentes no trânsito. Essa importância, ou seja, esses 40 bilhões vão para despesas hospitalares, danos ao patrimônio, benefícios previdenciários pagos às vítimas ou a seus dependentes e a perda do potencial econômico do cidadão no auge de sua produtividade. Esses 40 bilhões poderiam ser revertidos para a melhora da educação, melhora da saúde, melhora do saneamento básico e de tantas outras necessidades oriundas da vida da sociedade. Mas não. Esses 40 bilhões são para o conserto de uma situação que pede erradicação e análise, desde sua raiz, e não ajustes depois dos estragos. O trânsito é, portanto, um espaço de vida pública, de cidadania e de democracia. É onde as pessoas se encontram, se cruzam e se movimentam. Por isso, faz necessário o respeito mútuo às normas, para ser respeitada a liberdade de cada um. O trânsito é de responsabilidade de todo usuário da
brasileiros, motorizado ou não, condutor ou pedestre, e deve sim ser discutido como uma questão social e comportamental. Mas essa epidemia de mortes no trânsito, ela tem cura? Sim, ela tem cura. E para que haja essa cura, é necessária a aplicação de métodos educativos de conscientização iniciados desde a infância até a fase adulta. Partindo do princípio que a nossa Constituição Federal, ou seja, a nossa lei maior, estabelece a segurança e a educação como direitos sociais, há de se observar que essas duas prerrogativas têm total relação com o trânsito, com o nosso trabalho de conclusão de curso e com a nossa função como futuros operadores do direito, pois estabelece o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 2º, inciso 9, que é dever do advogado pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação de seus direitos individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade. Sendo assim, em analogia, estabelecemos que é também nossa função, como futuros auxiliares da justiça, zelar pela plena harmonia da vida em sociedade, tendo em vista que o trânsito é o principal meio de convivência social. Criar essa harmonia na sociedade e criar o senso crítico do cidadão para a compreensão das normas de trânsito é o escopo desse trabalho de conclusão de curso que hoje está sendo apresentado. Ao falar sobre o trânsito de um modo aprofundado, o impacto que esse assunto causa nas pessoas é muito grande. Isso porque quem já presenciou algum acidente viu de maneira superficial, visto que os outros fatores que passam despercebidos precisam de um olhar técnico para serem notados, assim como o peso econômico, que é representado por uma pessoa que sofreu um acidente, que gera um ônus insuportável para suas vítimas. Inclusive, há pesquisas que revelam que mais da metade desses acidentados que sobreviveram possuíam dependentes e cerca de 32% eram casados. Esses dados mostram que, além do sofrimento que essa fatalidade provoca, ainda existe o risco de familiares serem prejudicados pela perda parcial de renda e até mesmo de emprego. Porque dos 84% que declarou trabalhar anteriormente ao acidente, uma parcela de 7% alegou a perda total do emprego e uma média de 28% passou a receber renda inferior, o que prejudicou os rendimentos da sua família. Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita pelo IPEA que revela as sequelas causadas pelo trânsito, que dentro de 49 regiões, que foi de abrangência da pesquisa, detectou dados alarmantes de prejuízo, não só para os acidentados, como também para os setores privados e públicos. Existe um termo dentro dessa pesquisa que se chama perda de produtividade, que é ocasionado pelo afastamento do trabalhador tanto do mercado formal como do informal de trabalho. O prejuízo que esses trabalhadores tiveram após o acidente chegou a uma média de R$1.537.300, mas isso em cada uma das regiões que abrangeu a pesquisa. Agora, para se ter ideia do cenário privado, podemos tomar como exemplo as pessoas jurídicas. Se um veículo de uma transportadora se envolve em um acidente, o dono do empreendimento, além de ter que arcar com os custos de avaria da carga que estava no veículo, ainda terá gastos com a recuperação de carcaça e peças. Isso se ele não tiver constatado a perda total no momento do acidente. E como se ainda não fosse o bastante, no período em que esse veículo tiver em manutenção, terá que encontrar um meio para substituí-lo, ou alugando outro veículo, ou contratando um motorista terceirizado para executar essas funções. Esses fatores equivalem a uma média de R$1.055.513 de prejuízos para o setor privado, conforme os registros do IPEA. Agora, no setor público, teremos gastos com a locomoção do atendimento policial e médico. Em alguns casos, até mesmo bombeiros terão de dar suporte no resgate. Logo após
após teremos os gastos pelo período em que esse acidentado ficar internado e, consequentemente, os gastos previdenciários pelo prazo em que ele tiver ficar em tratamento, mais as despesas por manutenção de patrimônio público, por conta da colisão dos veículos, e um congestionamento judiciário, por conta de inúmeros processos de indenização. Somando todas essas despesas que o Estado pode arcar por conta de um acidente, temos um valor de R$ 804.915 de prejuízo para os cofres públicos. Inclusive, muito se tem debatido se há alguma solução para essa catástrofe social. E a resposta é sim, porque para mudar essa realidade no nosso país, não basta somente ensinar um pedestre ou um condutor a não atravessar ou cruzar no sinal vermelho. É preciso conscientizar das consequências negativas que os seus atos podem trazer, não limitando somente a não infringir uma lei por causa de uma multa, mas dando consciência que no trânsito um erro pode custar uma vida, e para isso é necessário que haja educação, assim como retratou o Código de Trânsito de 1966, que especificamente no seu artigo 125 instituiu que fosse divulgado noções de trânsito nas escolas primárias e médias do país, seguindo o programa estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Mas um fato interessante é que o órgão que ia ser responsável por executar essa função se manifestou somente 25 anos mais tarde, por meio da Portaria 678/91, que diz: o sistema de ensino, em todas as instâncias, níveis e modalidades, contemplem em seus respectivos currículos os temas referentes à prevenção, o uso indevido de substâncias psicoativas, educação ambiental e educação no trânsito. Foi notável a manifestação do Ministério da Educação com a intenção da inclusão do tema trânsito em qualquer nível ou grau do sistema de ensino. Mas um pouco mais tarde, em 1996, o presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, sancionou a reforma da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei maior do sistema de ensino, que regulamenta a educação com base nos princípios presentes na Constituição. Essa lei trouxe algumas matérias que, em hipótese alguma, poderiam deixar de ser lecionadas nas escolas, que é o estudo da língua portuguesa, matemática, história, conhecimento do mundo físico e natural, social e político, especialmente no Brasil. Ao ler essa lei, nota-se que o trânsito, mesmo com a sua tamanha relevância social e amparo legal, mesmo assim não foi contemplado como tema da grade escolar nacional. Contudo, um ano após a promulgação da LDB, o Código de Trânsito mais uma vez foi alterado pela Lei 9.503, onde no artigo 76 consolidou as propostas anteriores de forma muito mais clara, que trouxe a educação para o trânsito seja promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Foi muito formidável a intenção do legislador, por mais uma vez tentar trazer um tema de tamanha relevância social para dentro das escolas. Porém, foi mais uma proposta que não saiu do papel. Pelo fato desse tema não fazer parte das matérias fixas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os estados e municípios possuem autonomia para escolher se querem ou não lecionar referente a esse tema nas suas escolas. Com isso, até os dias atuais, constamos somente com o CFC, que em 30 horas de aula teórica promete formar condutores habilitados e conscientes das suas responsabilidades no trânsito, quando na verdade o aluno é preparado desde o primeiro dia de aula, a somente passar numa prova. O trânsito, ele é sustentado por três pilares: o pilar da educação, o
o pilar da eficácia legal e o pilar da engenharia. A educação de trânsito não é trabalhada no ensino regular. O ensino regular é compreendido pelo ensino fundamental e o ensino médio. O único momento em que nós estudamos a educação de trânsito é quando estamos obtendo a nossa carteira nacional de habilitação. Entretanto, nos meios midiáticos, sempre nos deparamos com notícias que dizem respeito ao trânsito. Pela manhã, desde o tráfego intenso de carros nas vias públicas, e até acidentes que parecem verdadeiros massacres. Nem todos têm a chance de ter acesso a uma autoescola plausível. Muitos dos que procuram o serviço de uma optam por aquela que lhe vai conceder o preço mais acessível. E assim, você vai ficar à mercê de uma péssima educação de trânsito, que vai prezar pela quantidade e não pela sua qualidade. Dessa forma, fica difícil de nós melhorarmos essa rachadura que se encontra no pilar da educação. Mas nós, através do nosso trabalho de conclusão de curso, desenvolvemos uma proposta para solucionarmos essa rachadura no pilar da educação. A educação de trânsito, como matéria curricular no ensino regular, está prevista no artigo 76 da Lei 9.503, do ano de 1997. Os protagonistas para que esta matéria exista é o Sistema Nacional de Trânsito e a educação dos estados e municípios. A importância da inserção desta matéria na grade curricular dá-se por uma melhor promoção sobre o assunto, possibilitando que formemos indivíduos muito mais prudentes e conscientes em relação ao trânsito desde a infância. Inserir no Código de Trânsito Brasileiro do ensino médio e ensino fundamental, vamos poder fornecer aos alunos o melhor conhecimento sobre meio ambiente, sobre placas e sinalizações, sobre direção defensiva, entre outras matérias que logo mais lhes serão apresentadas. A educação é a arma mais poderosa que você tem para mudar o mundo. Esta frase é de autoria de Nelson Mandela. Estamos expondo aqui o quão caótico está o trânsito nacional. Estamos expondo aqui as suas vísceras. É notável que o trânsito precisa de mudanças. A arma mais poderosa que você tem, que todos nós temos para mudá-lo, é com a educação. A melhor fase para nós trabalharmos certos conhecimentos que vamos levar para a vida inteira é desde a infância. Neste período, nós estamos mais aptos a processar e administrar as informações que nos são dadas. A nossa proposta de ensino foi dividida em matérias ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, o ensino regular. Levando em consideração que a educação de trânsito seja inserida desde o ensino fundamental, durante o primeiro ao quarto ano, nós teremos a matéria de ações educativas no trânsito. Esta matéria vai trazer para a sala de aula situações do trânsito, como, por exemplo, um semáforo. Por mais simples que ele seja aos nossos olhos, o semáforo traduz a curiosidade da criança com o que está ao seu redor. Ela costuma observá-lo atentamente a transição dos sinais. Isso demonstra, além da sua curiosidade, a sua preocupação com o que está ao seu redor. E o que está ao redor das crianças e de todos nós é o trânsito. Também será trabalhado em sala de aula algumas placas e sinalizações que estão em área escolar. Afinal, é necessário que a criança perceba que o que é ensinado para ela dentro da sala de aula serve para além dos muros. Finalizando a matéria de ações educativas no trânsito, durante o quinto e sexto ano, teremos a matéria de placas e sinalizações de trânsito. Esta matéria vai trabalhar com todos os conceitos e identificações de todas as placas das vias públicas. E, principalmente, será trabalhado o processo criativo das crianças. Observe, atualmente, a maioria das placas são muito arcaicas. Com o processo criativo das crianças, pode ser que nós consigamos mudar algumas. Afinal, elas têm uma perspectiva de mundo completamente diferente da nossa. O meio ambiente e a cidadania tornará-se matéria durante o sétimo ano. Para formarmos bons cidadãos, é necessário que eles saibam agir com respeito e consciência ao meio ambiente. A erosão
causada pelo mau planejamento das pistas, bem como a poluição atmosférica, são temas de relevância quando dizemos respeito do meio ambiente. No 8º ano, a matéria introduzida será a matéria de noções de primeiros socorros no trânsito. Acima de tudo, está a vida daqueles que integram as vias públicas. O motorista, o passageiro, chegando até o pedestre. Para uma boa prestação de primeiros socorros, é necessário que todos, sem exceção, independente de ser uma situação de trânsito ou alguma outra, saiba ter noções de verificar as condições da vítima, saber a quem pedir socorro, ter noção do que é passível de incendiar ou não. A prestação de primeiros socorros é o quociente, é o resultado entre a vida ou a morte. E por fim, o ensino fundamental será a matéria de legislação número 1. A matéria vai ter umas noções e uma introdução ao Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro colegial do ensino médio vai trabalhar com a mesma matéria, legislação número 2. Ela vai ser de um modo mais aprofundado do que foi abordado há um ano antes do ensino fundamental, como os processos e categorias da Carteira Nacional de Habilitação, as infrações que você, condutor, comete e as penalidades que são impostas a você serão trabalhadas nessa matéria. Durante o segundo colegial, a matéria trabalhada será a composição do Sistema Nacional de Trânsito. É necessário que todos compreendam como funciona a parte burocrática do SNT. Afinal, é por meio do processo administrativo que você pode recorrer das suas multas cometidas. E por fim, no ensino médio, no 3º ano, vamos ter a matéria de direção defensiva. Pois bem, em tudo o que nós fazemos, há uma dose de risco. Desde a prática de esportes até o caminhar pelas ruas do bairro. O problema nasce quando a situação de risco não é percebida. O motorista, vindo a 120 km na faixa da direita, é preocupante. Entretanto, pelo condutor não perceber a situação de risco em que ele está, ele opta por continuar no seu curso normal, sem tomar distância do caminho que o acelerado está vindo. Para uma boa direção defensiva, é necessário que o motorista saiba os riscos, os perigos, os acidentes a que ele está exposto. É necessário que ele compreenda como funciona o seu carro, seu sistema de iluminação, sistema de freios, sistema de direção. É necessário que ele saiba lidar com situações de trânsito, as curvas, ultrapassagens, estreitamento de pistas, cruzamentos e vias e, principalmente, trechos escorregadios. Todas essas situações são pouco trabalhadas no CFC, ou sequer são trabalhadas. Afinal, como meu colega Leonardo disse, eles só te preparam para passar em uma prova. Além dessa nossa proposta para o pilar da educação, desenvolvemos uma outra proposta para o pilar da eficácia legal, o pilar da legislação. Essa nossa proposta foi traduzida em um projeto de lei que nós desenvolvemos. Neste projeto de lei, nós alteramos algum prazo. Hoje em dia, assim que o condutor recebe a sua permissão para dirigir, assim que recebe a sua Carteira Nacional de Habilitação provisória, ele vai permanecer com ela durante um ano, até que ele possa receber a sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Este prazo, nós o alteramos por 3 anos. Caso o condutor não cometa nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ele poderá receber, ao término destes 3 anos, a sua CNH definitiva. Entretanto, caso ele cometa alguma dessas situações, alguma dessas infrações mencionadas, ele só poderá reingressar em um novo processo de obtenção da sua CNH após 2 anos. Essas mudanças justificam-se pela cautela que o condutor terá para não perder a sua permissão para dirigir. Afinal, percebam, o carro não é só uma máquina, o carro é principalmente uma arma. Ainda falta 2 grupos ainda. Não, e ainda tem. Ó, só esse grupo acho que vai levar uns 35 minutos, 40 minutos ainda. Tem as perguntas que os professores fazem. Imagina. Diante do exposto e apontados os fatos e as estatísticas, o que fica claramente evidente é que os veículos são como armas, e só se tira a vida de quem por uma bala é atingido porque outra pessoa apertou o gatilho. É pensando nisso que Roberto Pardini, pedagogo,
educador de trânsito, há 7 anos, que nos concedeu gentilmente informações para a elaboração deste trabalho, diz: não é o trânsito que mata, e sim as pessoas. Os carros e os veículos em geral não se locomovem sozinhos, e tampouco causam acidentes. E acrescenta, além disso, o espaço urbano não é justo, não é igualitário, não ajuda os mais necessitados. Sendo assim, há 3 fatores que, sob a óptica do condutor, do pedestre, causam acidentes. São eles: a imprudência, que pode ser que é conhecida como a falta de cuidados, a negligência, que é a falta de atenção, e a imperícia, que nada mais é que a falta de experiência ou de conhecimento do local. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esses 3 atos são 90% das causas dos acidentes, sendo as demais 6% os problemas com as vias e 4% a falha mecânica. Concluímos então que 100% dos acidentes são causados por falha humana. Sabemos que 90% dos acidentes são causados porque nós, motoristas, não fazemos tudo que está ao nosso alcance para evitar os fatores de risco já citados. Entretanto, por trás das vias e condições inadequadas, existem pessoas ligadas ao poder público e ao órgão executivo que detêm o poder sobre essas vias e que deixou de corrigir as deficiências que a mesma possui, acabando por causar acidentes. No entanto, quando falamos sobre a falha mecânica, nos tem em mente um ditado popular muito conhecido, que diz: onde há fumaça, há fogo. Em analogia à frase, onde há falha mecânica, há falta de revisão preventiva nos veículos, que é uma obrigação dos seus proprietários. Notem, sempre há uma ação humana por trás dos acidentes. No trânsito, nós nunca estamos sozinhos. A definição mais apropriada sobre ele nos diz que o trânsito é um espaço compartilhado em que as ações de um indivíduo trarão consequências ao outro. Por isso, um acidente não acontece, ele é provocado. Se pudéssemos retroceder a um acidente de trânsito em câmera lenta e identificar o que o provocou, certamente comprovaríamos que todo acidente pode ser evitado. E a maneira mais eficaz para erradicar esse grande problema social é única: a educação. O artigo 6º da Constituição Federal nos traz que a educação é um dever social. E partindo dessa premissa é que nós, do terceiro jurídico, estudantes e futuros operadores do direito, temos o dever social de levar a legislação aos que dela necessitam, ainda mais se tratando de um assunto tão gritante em nossa sociedade civil, que é o trânsito. Como diria Miguel Reale, professor e jurista brasileiro, o direito é a concretização da ideia de justiça na pluridiversidade, tendo as pessoas como fonte de todos os valores. Ou seja, nós somos a origem e a finalidade pela qual as normas são criadas. Ficar isento ou inertes a ela ferem a sua existência. Todavia, diante de todos os problemas aqui relatados, quando nossos governantes irão se convencer de que as mortes no trânsito só diminuirão quando houver a digna educação para o trânsito? É preciso que haja mais respeito com a vida dos outros e com a nossa própria vida para vivermos pacificamente em sociedade. A maioria de nós não consegue dimensionar as consequências que são desencadeadas a partir de um acidente de trânsito, e muito menos perceber que se trata de uma faca de 2 gumes. Em determinado momento, somos condutores, e em outro, somos pedestres. A vida e os sonhos de muitas vítimas poderiam ser mantidas caso o cuidado, a prudência e a educação fossem hábitos comuns daqueles que compõem o trânsito. E só se adquire este conhecimento aprendendo. E qual é o melhor lugar para isso, se não dentro de uma sala de aula? Portanto, gostaríamos de deixar em evidência uma frase de autoria desconhecida, mas que ilustra e resume todo o trabalho executado por nós, que diz: na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. E no trânsito, quanto mais se aprende, mais se vive. Boa noite.